Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, missionária Eva Iris. A paz do Senhor, pastor João Carlos, a paz do Senhor a todos os irmãos aí do chat. Vou dar assim comigo. Eu quero com as armas celestiais. Oh, aleluia. Meu Deus, eu estou ouvindo a primeira vez. Eu tô... A mais cruel. Aleluia. Recebe asas como de águia, ei, cristão! Asas como de águia, olha aí. Aleluia. Unção no teu espírito. Oh, glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória, 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 glória. Eita, glória. Eva Iris, queridos, ela tem dois canais, né? Ela tem uma obra que ela faz social, uma obra muito boa, né? Tá aí, ó, Projeto Vale da Esperança da Eva Iris, né? Então, os irmãos, vai lá, santo. Olha, quer ser membro desse canal para ver os conteúdos que estão lá? Vai lá, santo. Vai lá, seja membro do canal, né? Da nossa missionária Eva Iris. Ô, glória. Ô, missionária, me conte como tudo começou nessa plataforma do YouTube. O que te levou a criar este canal? Fale de você, fale de onde você é e como você criou este canal. Amém, a paz do Senhor a todos. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, Teresópolis, é a cidade serrana, então aqui não é calor, aqui é frio, né? Estou com duas blusas, muito frio. A chuva chegou aqui hoje, né? E interessante, pastor, que eu estava falando disso ontem, sabe? Como que eu comecei o meu canal. Na verdade, assim, eu não pretendia abrir canal no YouTube, não estava pensando. Quem abriu esse canal para mim, desde 2014, foi a minha filha. A minha filha, quando era criança, né, a Kathleen, abriu o canal aqui. Em 2014, eu nem sabia que podia abrir canal, qualquer pessoa abria canal. E ela abriu, colocou lá, fez conta, abriu e colocou um videozinho, criança, com 3 anos, colocando um videozinho de criança. Aí eu vi que estava assim, né? Estava no meu nome, né? E depois, então, foi assim. Eu sempre cantei nas igrejas, né? E às vezes a gente gravava vídeo, né? Sempre alguém gravava vídeo. E às vezes a gente jogava assim no Facebook, né? Ou guardava no nosso celular. E o celular vai esgotando a memória, você não sabe, né? O celular não consegue ficar guardando muito vídeo. Aí foi ali que eu vi que ela estava colocando vídeo. E eu falei, vou colocar meus vídeos aqui também para guardar. Eu pensei assim, vou só guardar os vídeos aqui. Então, foi assim que eu comecei o canal, guardando vídeo. Eu estava só postando para guardar. E ali eu vi que tinha visualizações, começaram a pessoas escrever para mim, começaram a gostar dos vídeos. E eu falei, ué, isso aqui é um canal? Eu falei, então acho que eu já abri um canal e nem sei. Então, aí que eu comecei a colocar meu nome, coloquei os vídeos. E fui deixando ali, mas isso levou anos. E somente depois de uns 2 anos para cá, que eu tinha um projeto Vale da Esperança, uma pessoa foi usada por Deus aqui e falou assim, missionária, porque eu comecei a gravar os vídeos do projeto e postar, né? E aí teve uma pessoa que falou assim, olha, começa a filmar os vídeos, os cultos ao vivo e coloca no seu canal, porque Deus vai fazer esse canal ser conhecido em todos os lugares, esse projeto vai longe, vai em todos os lugares, eu quero que você grave ao vivo. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, irmãos, a estudar como é que se fazia live. Então, a primeira live do meu canal, quando eu comecei realmente a fazer sério, trabalhar sério aqui no YouTube, foi a live do Projeto Vale da Esperança, o culto ao vivo, que eu transmiti ao vivo. E ali comecei, né? Aí depois eu comecei a fazer, porque assim, como culto aqui na minha casa, por que eu faço live todas as quinta-feiras, 4 horas da tarde? Porque esse era o horário que começou o culto na minha casa, o Projeto Vale da Esperança. Então, o culto era sempre à tarde, nas quinta-feira à tarde. Então, foi nesse mesmo horário que o Senhor me direcionou para estar pregando todos os dias ao vivo. Então, assim, eu acho que assim, foi um direcionamento de Deus, tanto nas lives quanto no projeto, em tudo, no meu canal. Foi algo de Deus.
E assim, eu fiquei surpresa de ver o crescimento, né? Depois eu trabalhei, é claro, né? Pesquisei como que ia fazer as coisas, fui começando a interagir com o pessoal, a buscar inscritos, buscar visualizações. E quando eu vi que era possível, né, chegar às 4.000 horas, chegar no que o YouTube pede, que eu achava que era impossível, né? Mas quando eu vi que dava para fazer, eu falei, vamos embora, né? Deus está mandando, Jesus, bota à frente. Então, assim, Jesus foi na frente de tudo, ele que direcionou tudo, eu estou aqui realmente no YouTube porque Deus me botou, foi ele que direcionou, eu nunca pensei assim, sabe, no início não estava pensando. Eu achava que era impossível chegar onde eu estou. Então, assim, foi Deus que trouxe, né? E a gente vai avante, né? Vai à frente, em nome de Jesus. Aí, me fale um pouco desse projeto Vale da Esperança, né? O fundamento desse projeto Vale da Esperança, como foi que você pensou em criar esse projeto? O que então, fez criar? O projeto Vale da Esperança, pastor, nasceu também assim, meu Deus, eu nunca imaginava que Deus ia me dar um projeto, né? Eu vim parar aqui nesse lugar, né? Aqui em 2015 eu voltei para minha casa, né? Eu sou nascida e criada aqui, onde eu estou, na minha casa, né? Com os meus pais e tal. Só que depois que houve a tragédia aqui, eu fui morar em outro lugar. Então eu cheguei a morar em Petrópolis, morei em São José do Vale do Rio Preto, né? E depois eu acabei retornando para cá. E quando eu retornei para cá, e aconteceu várias coisas na minha vida, inclusive o divórcio, né? Eu fiquei sozinha aqui no Vale, né? E já faz 8 anos que eu voltei para cá. E quando eu voltei, então, para cá, eu fiquei assim meio sem rumo e tive depressão, né? E a minha filha também começou a ficar muito doente. Então, assim, eu não tinha esperança de vida, né? Eu perdi as esperanças, eu não sabia que rumo tomar na minha vida. Mas, nesse momento, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu peguei e falei, eu vou orar, né? A primeira coisa que a gente faz quando não sabe fazer nada é orar. Vamos orar. Fui orar sozinha, né? E lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia, no meio aqui do meu bairro. Por que eu chamei de Vale? Porque a tragédia levou tudo, e como é aqui existem várias montanhas ao redor, e é um buraco no meio, então é igual um vale mesmo. E desceu a água, levou tudo. Então eu orava ali no meio das pedras, no meio do rio. E quando eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Josué, capítulo 7, onde fala sobre o pecado de Acã, e fala do Vale de Acor. Porque o Vale de Acor significa que ali onde morreu a família de Acã, houve um montão, eles apedrejaram aquela família toda e virou um montão de pedras. Então está escrito lá, é chamado Vale de Acor até o dia de hoje. O Vale de Acor significa Vale da Desgraça. Houve uma desgraça por causa do pecado. Então o Senhor olhando aquelas pedras aqui também assim, o Senhor falou, tá vendo, filho? Aqui também, por causa de tanto pecado, Deus permitiu, o vendaval levou tudo, virou um montão de pedras. O Senhor falou, tu tá num vale da desgraça. Eu falei, meu Deus, eu tô realmente num vale da desgraça. Eu começando a ler a Bíblia, o Senhor palestrando comigo ali no meio do mato, sozinha. Vale da desgraça. O que isso significa? Aí eu comecei a ler, porque ali eu fui buscar referência, o que é o Vale de Acor? Desgraça, vale da desgraça. Aí dá uma referência ali em Josué 7, leva uma referência ao Vale da Desgraça, leva para Oséias, capítulo 2, versículo 15. E eu lhe darei dali as suas vinhas, o Vale de Acor. Aí eu falei, Vale de Acor de novo aqui? Eu falei, Vale de Acor. O que significa? Eu darei o Vale de Acor, quer dizer, o Vale da Desgraça, por porta de esperança. Eu abrirei uma porta de esperança no Vale da tua desgraça. Eu falei, Jesus, o que o senhor está dizendo aqui? Filho, o que tu está lendo aí? Eu vou abrir uma porta de esperança no teu Vale de Desgraça. Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Porta de esperança, Vale da Esperança, filha, Vale da Esperança. O teu vale aqui agora vai ter esperança. Aí o Senhor começou a falar, começa a orar dentro da tua casa, sozinha, porque eu vou mover coisas aí, vou trabalhar, vou fazer algo. Eu falei, meu Senhor amado, irmão, eu sozinha, meu Deus começou a falar comigo. Então eu orava ali no meio do mato, no meio do vale. E Deus começou a falar para mim que eu tinha que orar na minha casa. Então eu comecei a fazer um culto aqui em casa, sozinha.
às quinta-feira, 4 horas da tarde. Por isso que até hoje eu entro aqui no YouTube, quinta-feira, 4 horas da tarde. Comecei a fazer um culto sozinha, cantava, orava dentro de casa. Pronto, agora a Vinha ficou doida. Olha, irmão, Deus começou a bradar e trouxe pessoas aqui. E daqui a pouco virou culto de libertação, era toda semana, e Deus começou a trazer gente, foi fazendo mover. Até que, então, Deus começou a falar para mim, olha, isso aqui é um projeto. Projeto, pode botar o nome, Vale da Esperança, porque nasceu ali. O Senhor falou, eu te atrairei ao deserto, eu falarei ao teu coração, e nesse Vale da Desgraça abrirei porta de esperança. Oséias 2,15. Tem um vídeo aí, pastor, tem um vídeo aí no projeto Vale da Esperança, e tem um vídeo no meu canal explicando tudo, né? Eu fiz um vídeo, filmei o bairro inteiro, e contei toda a história e fiz o resumo ali para os irmãos ver. É só depois vocês acessar qualquer um dos meus canais aí, que está aí o vídeo completo do Vale de Acor, amém? Olha aí, gente, aí você vê a história da missionária Evaíra, é uma história muito... Não é religião, tá? Não é religião. Aleluia, eu não entendi. É igual assim, o tema hoje é qual é a religião certa para mim? Aí eu falei, o projeto também não é religião, tá? O meu projeto não é religião. Aí, pessoal, você pode procurar esse vídeo que está lá no canal, nos canais da nossa missionária Evaíra, e vai lá no projeto Vale da Esperança, no canal da missionária Evaíra, e você vai ver essa filmagem toda essa história e a tragédia que houve. Inclusive, o compositor e levita Zaqueu fez um louvor muito bonito, né? Contando a sua história, né? Foi uma maravilha, aquele louvor vai bombar, viu? Aquela música vai, aleluia, na presença de Deus vai crescer. Então, santos, missionária Evaíris, vamos entrarmos para o tema de hoje, né? O tema de hoje, a senhora sabe qual é o tema de hoje, né? Hein, missionária Eva? Qual é a religião certa para mim? Qual é a religião certa para mim? É uma pergunta. Todo o tema desta série Boas Novas é uma pergunta, e essa pergunta ela quer resposta, não é verdade? Qual é a religião certa para mim? Aleluia. Então, missionária Evaíris, a oportunidade é sua, a convidada é você. Fique à vontade para responder essa pergunta, porque eu sei que você é uma guerreira de Deus. Ô, glória! Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Bom, o tema hoje, como os irmãos viram, né? Qual é a religião certa para mim? O pastor fez essa pergunta. Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? É uma pergunta geral, uma pergunta da população, não é verdade? População mundial, vamos dizer assim. Né? Eu acho que todo mundo, todos nós já fizemos essas perguntas, né? Qual é a religião certa? Ou qual é a verdadeira religião, né? Qual a igreja certa também? As pessoas costumam perguntar. Né? Nós sabemos que as religiões, existe o quê? Mais de 10 milhões de religiões pelo mundo afora, né? E nenhuma pessoa, acho que todas as pessoas buscam religiões, né? Buscam estar conectadas com alguma coisa ou com uma crença, né? Porque, na verdade, a religião, se a gente for... Vamos, né, entrar na etimologia, né? Vamos falar assim, né? Vocês que entendem esse negócio aí, como o evangelista Fernando, né? Repita, por favor. Repita, por favor, essa palavra aí. Meu Deus do céu. A etimologia, né? Que é a palavra para dar definição do que é religião, né? A religião, a palavra religião, ela vem do religioso, né? Religar, que significa religar, religioso. Religar, que é praticamente o quê? Religar o homem a Deus. Então, a religião é um meio que faz uma religação do homem com o divino, né? Do homem com o divino. Eu até vou abrir um parênteses aqui para dizer sobre o íris. Essa palavra íris, que é o meu nome, ela vem do grego também, e aí ela tem uma das definições, ela significa mensageira, e ela também vem também de íris, é uma deusa que ela também fazia a religação do céu com a terra. E se os irmãos repararam o arco, esse arco de cores que aparece no céu, é uma ligação de Deus com a terra.
Deus fez o arco para ligar, para fazer uma aliança entre Deus e a terra. Né? Então, o íris também significa isso. Então, eu sou uma pessoa que sou conectada com o céu e a terra, né? Tá, glória a Deus, aleluia. Me chamou. Eu acredito muito, assim, nesse significado também dos nomes das coisas que Deus me escolheu. Então, assim, então a palavra religião, ela deriva realmente do latim, né? Que quer dizer religare. Religare quer religar, ou voltar a ligar. Então, é para poder nos conectar com Deus, ou com o divino, ou com deuses, né? Porque existem várias religiões, tem pessoas que buscam vários deuses, né? Se ligam com a natureza, enfim. Então, assim, é a definição, né? Agora, existem também o quê? Vários grupos, né? A religião, a gente sabe também o quê? Que a gente pode se perguntar de onde que surgiu a religião, quem que inventou, e com certeza isso foi o homem, né? O ser humano inventou as religiões, inventou os nomes, os dogmas, os rituais, enfim, tudo. E aonde eu vejo, assim, que na Bíblia Sagrada, onde se começou ali a praticar uma religião, foi aqui logo no Gênesis, quando começa ali o nascimento de Nimrod, né? Que ele veio ali e ele quis ser adorado como Deus Sol, e ele, do contrário a Deus, ele vai ali, os irmãos sabem, né? Eles começaram a se unir para fazer até uma torre chamada Torre de Babel, aonde eles queriam o quê? Ficar todo mundo reunido e uma só pessoa ali governar, né? E fazer aquilo, começar ali o quê? Aquele culto, aquela coisa ali formal que a gente vê até hoje. Verdade. E pode ver que Deus, ele interviu, ele desceu, confundiu as línguas, ele fez uma confusão lá e não deixou com que aquilo acontecesse. Então, Deus confundiu as línguas para o quê? Se espalhasse, porque Deus não queria que o homem ele se centralizasse, né? E ele fizesse o quê? Um monumento, que ali foi criado um monumento chamado Babel. Que aquilo ali, eu acredito que aquilo ali é o princípio da religião, porque iam ficar todo mundo ali em volta, ia ficar aquilo ali tudo assim, um dependendo do outro. Por isso que Deus desce, Deus confunde as línguas, espalha todo mundo, vai cada um para o canto, porque a ordem de Deus era o quê? Encher a terra, multiplicáveis e encher a terra. Não era para ficar centralizado em um lugar. O que a religião faz, pode ver que as religiões, elas unificam as pessoas. Todo grupo religioso, pode ver que por isso que há muitas divisões. Porque cada grupo religioso tem os seus dogmas, tem as suas diretrizes, tem suas regras, tem seus cultos, tem suas crenças, tem ali as suas doutrinas. E se você faz parte desse grupo, você tem que ser fiel a esse grupo. Porque se você não andar conforme aquele grupo ali, você acaba sendo até excluído. Não é verdade? É verdade. Então, você vê que esse princípio, então, de religião, de unificar, de unir, de cada um ficar ali seguindo algo, você vê que não é um pensamento de Deus, porque Deus diz, encher a terra, multiplicai-vos, e Deus nos criou com liberdade para o quê? Ficar ali no paraíso, para o servir, para o amar, para ter comunhão com Ele. Para ter comunhão com Ele. Então, assim, o princípio de religião, né, eu quero deixar assim claro aqui, que foi um princípio que começou com a humanidade. A humanidade se perdeu de Deus, começa por aí, né? Deus fez tudo perfeito e nos fez para estar em comunhão com Ele. Perdemos a comunhão, fomos expulsos do Éden, e ali o homem começou a se desviar, cada um para o seu caminho, né? Aí entra até o Isaías dizendo, ficamos de ovelhas desgarradas e cada um anda seguindo o seu próprio caminho. Então, os pensamentos do homem, eles começaram a se desviar do foco, começou a se desviar de Deus. Então, e ali começou os deuses, né? Da antiga Babilônia, do Egito, das crenças que existem muito antigas, né? Que vieram muito antigas, elas começaram tudo ali. E a gente sabe que, a partir dali, que houve essa separação, que houve a maldição de Cã, e que os povos começaram a se afastar de Deus, se desviar, eles começaram a inventarem deuses para si, começou esse negócio aí muito antigo. E os nomes das religiões que a gente vê hoje
Você veja que é tanta, são mais de 10 milhões, né? E a gente pode citar aqui várias religiões que existem, né? Pelo mundo afora, né? Eu vou citar algumas aqui, que não tem problema, como a gente está falando, né? A gente sabe que existe, ó, o cristianismo, islamismo, hinduísmo, ateísmo. Tu vê, até os ateus receberam o nome, eles não creem em nada, mas também são classificados como ateístas, né? Ateísmo, budismo, espiritismo, judaísmo. Tu vê, até o judaísmo, que são os judeus, que, na verdade, os judeus, na Bíblia, a gente sabe que é o povo escolhido de Deus, né? É o povo de Israel, mas também são considerados religiões. E nós estamos englobados no cristianismo, não é verdade? Somos chamados cristãos. Isso a gente vê na Bíblia. A gente vê lá em Atos, né, dos Apóstolos. Então, assim, nós estamos englobados no cristianismo, não é verdade? Mas, assim, eu não considero que eu faço parte de uma religião, pastor. Né, se você me perguntar, qual é a religião certa? Né? Não é a pergunta? Qual é a religião certa para mim? Eu ia fazer uma pergunta para a senhora agora, né? Mas como a senhora já respondeu, aleluia. A senhora é rápida no gatilho. É muito rápida no gatilho a senhora, viu? Muito rápida mesmo. Então, missionária Eva Iris, qual é a religião realmente certa para você? Para você. É uma pergunta. Então, eu ainda não cheguei a responder tudo, pastor, viu? Não cheguei a responder tudo. Não, a gente tá aqui, tá no manto, né? A gente tá aqui na palavra de Deus, né? Porque a gente sabe muito bem, missionária Eva Iris, como tem uma música aí que o pessoal canta, né? Que tem assim, Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Já ouviu isso? Já ouviu esse louvor? Já ouviu? Já ouviu? Jesus não é dinheiro, ele é real. Ele é real. Entendeu? Então, Jesus ele não é religião. Eu sei que há várias religiões, não querendo aqui manchar as imagens das religiões, mas Jesus não é religião. Né? A gente sabe muito bem disso. Ele veio para mudar toda a história da raça humana. Né? Então, nesse programa que nós estamos da série Boas Novas, é para a gente trazer para o povo de Deus e para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não aceitaram ou talvez se afastaram da presença do Senhor, para mostrar para vocês que Jesus é a única solução, foi a razão dele vir aqui, foi por causa de mim e de vocês. Né? Então, qual é a religião certa? Todo mundo vai procurar socorro em A, socorro em B, que vai em beco, e sai entrando em becos e vielas. Procura de um socorro. E o socorro está bem pertinho, não é verdade? O socorro está bem pertinho. E esse socorro é Jesus. Não é verdade, missionária Eva Iris? Se nós observarmos nesse texto, missionária Eva Iris, me permita aí um pouquinho aqui eu trazer aqui um texto para a senhora. Conforme, por exemplo, o livro de João, capítulo 14, versículo de número 6. O que é que ele diz? João 14, 6. Esse versículo é muito conhecido, né, para o mundo, mostrando realmente que Jesus ele não é religião. Entendeu? Jesus está acima de qualquer religiões criadas aqui na Terra. Né? Jesus está acima. Ele não é religião. A religião é uma religião, ela é falida. Mas Cristo, ele é real. Olha só o que Jesus está dizendo, que ele vai dizer. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, tá vendo? Só existe um caminho. É como religião, o conceito religião é religar. A gente já viu, é religar o homem a Deus. Então, essa resposta nós temos aqui também na Bíblia Sagrada. Quem é que religa o homem a Deus? O único que religa o homem a Deus é Cristo Jesus. É Jesus. Jesus é o único caminho que religa o homem a Deus. Isso está aqui, ó, em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se nós formos falar qual é a religião certa, o que significa religião? Acabei de falar, religar. Religar. Qual é a religação certa? A única religação certa a Deus?
Jesus Cristo, homem. A resposta está aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é a religação do homem a Deus. Então, Jesus Cristo é o que religa a Deus. Então, só a gente pode até falar que a verdadeira religião é Jesus. Que a verdadeira religação com Deus é Jesus. Então, que o único caminho é Jesus. Então, é só olhar para o Éden, né? Verdade. É só olhar para o Éden. Porque o Éden, a ligação do homem com Deus foi quebrada, a ponte, né? Foi quebrada. A ponte foi quebrada. O Adão, o homem, né? Adão, o primeiro Adão, o segundo Adão veio para religar, né? Fazendo alusão do que a senhora está falando, né? Então, fez a religação do homem para com Deus, mas é como se diz. Existe, às vezes, as pessoas dizem assim, pastor, ou irmã, ou irmão, ora por mim. Eu posso até orar, né? A senhora pode até orar. Aleluia. Mas só quem vai como é que diz? Eu peço a oração à senhora. A senhora vai orar por mim, né? Vai me ajudar em oração. Né? Não é verdade? Mas quem vai se arrepender? A senhora não pode se arrepender por mim, pode? A senhora pode se arrepender por mim? Não pode. Quem tem que se arrepender sou eu. Foi essa a razão de Cristo vir para o mundo, né? Ele disse, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Os meus me rejeitaram. As pessoas se rejeitaram a Cristo, né? Às vezes as pessoas querem milagre, mas não querem o dono do milagre, não é verdade? Então ele veio para religar do homem para com Deus, fazendo alusão do que a senhora falou. Mas voltando aqui, pastor, porque assim, a gente ainda está falando de religião. Então, assim, todo homem busca uma religião. Busca, na verdade, se conectar com o divino. Por quê? O homem ele não vive sem uma crença, né? Porque as religiões são crenças, são dogmas, e a gente tem essa necessidade de se religar ao divino, a algo superior, a algo que vai nos conectar, né? Então, isso o quê? Isso depende da fé. Então, cada pessoa, por isso que as pessoas até falam, religião não se discute, né? Porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé. Então, assim, na verdade, se discute sim, nós temos que discutir. Só que não é discutir no modo de brigar, mas é no modo de poder trazer os assuntos para que as pessoas saibam a verdade. É por isso que o próprio Jesus desceu do céu para vir aqui, para poder mostrar o caminho, para poder nos levar novamente a Deus, porque viu que o ser humano tinha perdido. Como o profeta Isaías falou, cada um andava desgarrado. Todos, na verdade, se afastaram de Deus. Todos, na verdade, se destituíram da glória de Deus e estão perdidos como ovelhas sem pastor. Então, Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e eu vim dar vida pelas minhas ovelhas. Então, por isso que o próprio Deus desceu do céu e Deus veio atrás do homem para lhe mostrar o caminho, porque ele estava totalmente perdido nesse mundo de religião. Porque realmente o quê? Surgiram tantas crenças, surgiram tantos dogmas, que até o povo de Deus, o povo judeu, o povo escolhido, tinha perdido o sentido do que era verdadeiramente o caminho para Deus, o caminho da lei, o caminho para o céu, que é o caminho do amor. Eles mesmos se perderam, então por isso que Deus desceu aqui, Jesus desceu aqui, para poder nos mostrar o caminho, porque estávamos totalmente perdidos e desarraigados. Então, assim, se hoje o ser humano quer encontrar o caminho, quer se religar com Deus, o caminho é Jesus, né? Nós vemos aqui que... Eu vou falar aqui, vou responder aquela pergunta que o senhor fez, pastor. Vou responder a pergunta que o senhor fez já. Eu só quero deixar aqui sobre os grupos religiosos que existem, porque talvez uma pessoa que entre aqui para ver essa mensagem no gravado, né? E está se perguntando qual o caminho certo, está se perguntando, né? Porque existem vários grupos, né? Como diz, vários grupos religiosos, eles são divididos de várias maneiras, e você pode se perguntar, mas vocês são religiosos, vocês são cristãos. E eu vou dizer aqui, eu vou responder essa pergunta aqui. Nós vemos o quê? Que existe o quê? São classificadas, as religiões são classificadas desse jeito. Existem os monoteístas,
que acreditam no único Deus. Então, somos nós acreditamos no único Deus. Só que a gente, na verdade, acredita no único Deus, que é três. É um em três e três em um. E não dá nem para explicar, né? Por isso que os ateístas acham que nós somos tudo louco. Porque a gente fala que crê num só Deus, mas na verdade é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Politeísta, que acredita em vários deuses. Ateístas, que não acreditam em nada. Panteístas, que acreditam na força da natureza e na manifestação através de uma divindade. Então, assim, nós estamos em qual classe? Como diz, não dá nem para classificar direito quem somos, aonde nós estamos, se nós somos realmente monoteísta, ou também podemos ser classificados como politeísta, porque tem pessoas que dizem o quê? Se você crê em Pai, Filho e Espírito Santo, você crê em três deuses, mas na verdade é um Deus só. É um Deus só. Então, pastor, vamos quebrar, pastor. Vai comer, pastor? Vai comer? Ai, meu Deus. Agora, eu vou responder a pergunta. Não, agora não. Segura a pergunta, segura a resposta. Peraí, então. Segura. Eu tenho que responder. Qual é a religião certa para mim? Responda. Vou responder. Pois é. A religião certa para mim, segundo as Escrituras Sagradas, é o amor. O amor é a religião certa, é o caminho certo. E a base bíblica está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, que de maneira tal transportasse os montes, e se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fartura para os pobres. Tem pessoas que acham que religião é também só isso, né? Só ser caridoso, né? Mas não é só isso. E ainda que eu entregasse até o meu corpo, olha só, aquele religioso que até ele se torna uma bomba, né? As pessoas se explodem, né? Se dá até a sua vida por causa da religião. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, o amor é o resumo de tudo. Então, assim, irmãos, é tremendo isso aqui. É o amor. Por isso que a verdadeira religião é amar. É por isso que eu queria que a senhora trouxesse essa resposta lá no finalzinho, porque eu ia soltar um negocinho agora. Pastor, não tem que falar fica à vontade. Eu estava me lembrando aqui, a senhora falando sobre a religião que liga o homem com Deus, né, faz a religação do homem para com Deus. E eu me lembrei de uma mensagem que eu falei essa semana sobre o profeta Aías, né? Não sei se vocês viram a mensagem diária, né? Onde fala do profeta Aías. Este profeta, ele foi um profeta orador e veio com o propósito de Deus de combater as falsas religiões, né? O próprio rei Jeroboão se levantou contra, né? E continuou adquirindo, levantar religiões para ele, né? Adorando a falsos deuses. E o profeta Aías começou a profetizar segundo a ordenança de Deus. E Jeroboão apontou o dedo para ele, repreendendo o profeta Aías. E o que acontece? A mão do rei Jeroboão começou a ressecar, a pedrificar-se, porque ele estava repreendendo o profeta a qual estava fazendo a ordenança de Deus, né? Pregando contra as religiões, né? A qual esse rei Jeroboão ele se levantando Deus, adorando falso Deus e levantando religião para si. Então o profeta ele se encarregou de ir contra ele, mas orava por ele, orava pela redenção do profeta. E o profeta, quando o rei Jeroboão apontou o dedo e a mão dele ficou ressequida, aí ele pediu para que o profeta Aías começasse a orar por ele, para que Deus curasse a sua mão. E o profeta orou. Deus assim o fez e restituiu a mão dele novamente. O que acontece? Voltou a seguir os falsos deuses. Tá entendendo como é que é? Então, nós que somos profetas de Deus, nós não devemos ter medo de fazer as boas novas, trazer, aleluia, a clareza para o povo,
que está aí fora, às vezes que estão dentro da igreja mesmo. Às vezes nós, dentro da igreja, estamos levantando falsos deuses, adorando a falsos deuses. Nós, muitas vezes, somos adoradores de alguma coisa. Adoramos cantores, adoramos pregadores, e esquecemos de adorar um só, como a senhora leu aí, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então a senhora trouxe uma resposta, meu Deus do céu, é como se diz o evangelista, né? Muito relevante. Aleluia. Ô, Glória. Pastor, agora o senhor me fez lembrar, o senhor falando aí, o senhor começou a me lembrar de fatos que aconteceram lá atrás, como aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias foi desafiado, né? E lá, né? Tava lá os altares a Baal, e eles começaram o quê? Né? A orar e se retalhar todo, porque o profeta falou, aquele que for o verdadeiro Deus vai descer fogo aqui. Quem responder com fogo vai ser o verdadeiro Deus. E eles começaram a invocar Baal, invocar os deuses, ficou até meio-dia. Aí o profeta até começou a zombar dele, falou, ih, deve estar dormindo, né? Foi dormir. Vocês têm que gritar mais alto, vocês têm... E eles começaram lá, os profetas começaram a um se retalhar, um matar o outro, fazer tanta coisa e nada de Baal manifestar. Mas aí Elias só falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e desceu o fogo, lambeu até a água, e Deus ali mostrou que é o verdadeiro Deus, porque ele é realmente o único Deus. Então, assim, Deus na história, ele veio mostrando no Egito. Quando Deus desceu no Egito, as 10 pragas do Egito, na verdade, foram 10 afrontas a cada deus do Egito, né? A cada deus do Egito, Deus foi ali desbaratando, desafiando, desmoronando. Todos os deuses do Egito foram desbaratinados, né? Foram desmoralizados pelo Deus de Israel, né? Porque nenhum deles puderam livrar eles daquelas sentenças, daquelas coisas que estavam vindo, e o único Deus verdadeiro foi também mostrado no Egito. Vemos também na época de Daniel, na Babilônia, quando estava também Sadraque, Mesaque e Abednego, que levantou aquela estátua para poder adorar, né? Tinha que adorar aquela estátua, e ali aqueles 3 jovens resolvem não adorar aquela estátua, eles são lançados dentro da fornalha, e quando chega dentro da fornalha lá, tem um 4º homem andando com eles na fornalha, aleluia, e mandaram eles sair, e saíram sem cheiro de fumaça, sem nada, e aí o Nabucodonosor tem que dizer assim, meu Deus do céu, agora que seja um decreto aqui que temos que adorar esse Deus, porque não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele andou até no fogo e eles não foram queimados. E a mesma coisa aconteceu com Daniel, na cova dos leões, é lançado lá dentro e ele sai inteiro de lá, porque o anjo do Senhor, né, fechou a boca dos leões e foi decretado que tinham que adorar também ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Daniel. Então, esse Deus ele vem se apresentando na história como o único Deus verdadeiro e desmoralizando todos os ídolos daquela época, né? E até hoje, né? Até hoje. Então, nós vemos assim esses exemplos também fantásticos na Bíblia, essas histórias que nós não podemos deixar de falar. Não há como deixar de acreditar num Deus todo-poderoso que se manifesta através da sua criação, né? E que tem todo o poder no céu e na terra, é o único que tem, é o único verdadeiro Deus. Então, assim, se a pessoa quer achar um caminho também, é como Jesus disse, examina as Escrituras, você vai encontrar o verdadeiro Deus nas Escrituras, na natureza, revelado na criação, né? Ele está revelado em toda a criação, na sua criatura, que somos nós, somos imagem e semelhança de Deus. Então, assim, glória a Deus por nós que cremos, né? Que temos essa fé, essa crença, que nós podemos dizer que nós não somos religiosos, mas podemos dizer que somos cristãos, não há problema, é isso que eu quero chegar aqui, pastor, também, que não há problema de sermos também chamados de cristão. Eu achei o versículo aqui é Atos, capítulo 11, amém? Olha só, os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristão na Bíblia, olha aqui. Atos, capítulo 11, versículo 26, diz assim, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente.
em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Chamados cristãos, pela primeira vez em Antioquia. Está registrado aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26. Então, assim, eles estavam reunidos na igreja, né? Estavam reunidos na igreja e foram chamados de cristãos. Por que que eles, reunidos em uma igreja, deram esse nome, denominaram, então, esse nome de cristãos para os discípulos do Senhor que estavam reunidos? Então, aqui é uma categoria de cristianismo, de cristãos. E aí, é uma religião, o cristianismo? Agora eu vou fazer a pergunta. Vocês que estão no chat, você que está me ouvindo aí, você, pastor, se considera, então, um cristão, por causa dessa escritura que diz, eles foram chamados cristãos porque estavam reunidos na igreja. Então, será que o conjunto de irmãos que estão reunidos na igreja podem se chamar cristãos? Será que isso é religiosidade? Será que é errado? Está na Bíblia. E agora? É forte, querido. Respondendo aí ao evangelista, né, os primeiros grupos humanos, né, acreditavam que os fenômenos naturais, como a vida, a morte ou mudanças climáticas, eram controlados por forças sobrenaturais, como os deuses espíritos, né? De acordo com essa crença, né, os espíritos habitavam as árvores, os rios e as rochas, e exerciam funções diferentes na vida em grupo. Não sei se essa é a resposta que o senhor queria, meu evangelista, né? Mas a missionária Eva Iris fez a pergunta ao anfitrião. Meu Deus do céu, qual foi a pergunta que a senhora fez? Eu ainda sei. O senhor que tinha que me interrogar e eu que estou fazendo pergunta. Não, estou fazendo pergunta para todos nós. Pessoal do chat, 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, aqui tem uma definição bíblica do que é religião. Tem uma definição bíblica. Gente, a Bíblia ela traz resposta para tudo. Ela define aqui o que é uma religião pura para com Deus. Uma religião pura. Visitar os órfãos e as viúvas. Quer dizer, isso quer dizer amor, caridade, o amor. Cuidar dos órfãos e das viúvas. E aqui o resumo do amor. É ser um prático no amor. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. E se guardar da corrupção do mundo. Aleluia! Olha aí. Se fala em guardar da corrupção do mundo, pastor, é se manter o quê? Na pureza e na santidade. Isso, muito bem. Se manter em pureza e santidade, porque você está se guardando de toda a corrupção do mundo. Olha só, então são duas definições aqui tremendas na Bíblia. É isso que mesmo. É a prática do amor, porque naquela época os irmãos sabem, Deus na Bíblia, e Jesus sempre falou isso, o quê? Visita órfão e viúva, visita órfãos e viúva. Tu vê que o povo de Israel, eles tinham esquecido disso. Eles cumpriam tudo que era lei, mas eles não cumpriam o principal, que era o amor. E que é principalmente cuidar dos mais necessitados, né? Cuidar dos necessitados. E se guardar do mundo, né? Se guardar também da santidade. Então, assim, realmente, quem quer ser religioso, ele tem que estar em pureza, em santidade, em separação do mundo, e ele tem que amar. São as duas definições para quem quer ser religioso. E guardar a língua, né? E guardar a língua, porque se você ficar, olha aí, ofendendo as pessoas, tagarelando, falando muito também. Olha, missionária Eva, esse livro de Tiago, ele tem umas características, parece que ele pende um pouco para Salomão, para Paulo, né? Ele tem algumas características assim, esse livro de Tiago, né? E quando fala de uma religião pura, né? É uma religião, né? Uma religião sem mistura. Agora, existe realmente no meio de nós não devemos ser hipócritas com isso, os Caifás da vida, né? Ele se mostra tão religioso, tão santo, né?
mas não cumprem. Eles querem que o povo carregue a cruz, mas ele não carrega a cruz. Ele exige santidade, mas não vive na santidade. Isso é uma religião, como o Tiago aqui está apresentando, a qual a senhora leu aqui, no capítulo 1 do livro de Tiago, no verso 27, nesse final, esse último versículo aqui, né? E a religião pura é imaculada, né? Para com Deus. O Pai está, aqui, deixa eu ver, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer que a gente temos que se guardar da corrupção do mundo e ajudar as pessoas que realmente necessitam. Quando essas viúvas, ele trata aqui das viúvas, quando estão na tribulação. Quando ele retrata-se isso, quando estão na tribulação, se nós olharmos direitinho aqui, ele falando, né? E está visitar as órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Nas suas tribulações. E às vezes, estou falando para líder, estou falando para os líderes. Às vezes, a ovelha, alguém da igreja está passando por uma grande tribulação, está numa tribulação horrível, e muitas vezes nós deixamos de ajudar. Aleluia. Às vezes deixamos de exercer a verdadeira religião. Aleluia. E desprezamos. E isso a gente despreza. Muitas vezes tem pessoas que desprezam, entre aspas. Estou falando para líderes. Aqui está falando para líderes. Para quem é líder da igreja, líder de igreja, quem é líder de conjunto. Porque às vezes tem gente no grupo, no conjunto da igreja, está passando por um momento muito difícil. Somente ela ou ele, Deus sabe. E a gente, às vezes, queremos presumir que aquela pessoa está em pecado, ou aquela pessoa está pagando preço, mas não se preocupamos de ir até a pessoa, dar o carinho devido, né? Saber como que estás, né? Eu sei que tem lutas em nossas vidas que temos realmente que carregar sozinho. Mas, de vez em quando, aparece um samaritano para nos ajudar, para carregar um pouquinho da cruz e deixar lá. Agora, a tua vez, só vai sozinho. Eu só vim aqui somente ajudar um pouquinho. Então, quando nós lemos aqui, a senhora foi muito feliz em trazer esse livro de Tiago, né? Porque essas boas novas, muitas pessoas, missionária Eva, pessoas não cristãs, né? Que é do que eu vou para o caminho do trabalho, o Francisco, tem o João, né? João Santos, eu chamo de Paredão, que é Nilson, o Gilberto, que ele é católico, o Emerson, que ele é, como é que chama? Ele é ateu, mas ele gosta de ouvir, ele gosta de assistir, né? E eles têm gostado, principalmente desse quadro, têm visto as lives gravadas, que ficam no gravado, e têm gostado muito dos comentários dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que eu tenho trazido aqui para esse programa aqui das Boas Novas. Então, é muito bom esse programa que nós estamos trazendo aqui, e a senhora foi muito feliz em trazer esse livro de Tiago hoje aqui. Hoje a senhora trouxe algo muito potente, eu posso dizer uma potência, uma bomba jogada no inferno, né? Esse texto... Aleluia. Tiago 27, eu pesquisei aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa. Então, se alguém te perguntar, qual é a religião pura e verdadeira? A Bíblia tem a resposta. Tiago 1:27. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Tá aí. Entendeu? Nova tradução da linguagem de hoje. Então, pesquisa aí, porque existem várias traduções, Nova VI, né? A Revista Corrigida foi a que eu li. Então, tem aí, né? Ó, a Nova VI vai dizer, a religião para com Deus, o Pai, que o Pai aceita como pura e imaculada esta. Cuidar dos órfãos das viúvas e se guardar de se corromper. Aí, gente, está aí a resposta. A Bíblia responde, né? A Bíblia responde o que é uma religião verdadeira, né? E como diz, e na prática, pastor, a prática da religião, se a pessoa quiser praticar, é o amor. Você vê, é o amor. A base de tudo é o amor. Aí Volto a repetir, hoje em dia tem um grupo de pessoas que estão pensando que Deus, pelo amor, ele aceita tudo. E, na verdade, não é esse amor que Deus propõe para que as pessoas sirvam a ele. É verdade. Por causa que a gente prega sobre o amor e a base das coisas é o amor,
as pessoas também querem agora o quê? Na verdade, fundar uma nova religião, aonde tem que o quê? Todo mundo se unificar no amor. Não, vamos amar todo mundo, vamos respeitar todo mundo, porque temos que amar. E nisso que eles falam que amam, mas na verdade, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele aborrece eles acham que... Oi? Ele aborrece o pecado. Né? Ele ama o pecado, mas aborrece. Só que eles acham assim, por causa que Deus é amor, que Deus realmente é o puro amor, as pessoas confundem realmente e acham que Deus aceita elas do jeito que elas estão, sendo que não precisam mudar o seu comportamento, e eles começam a fazer até uma religião que querem englobar todo mundo, que a nova religião, nós vamos falar isso aí, foi bom entrar nesse assunto aí, porque eu também queria entrar sobre a nova religião, porque a gente sabe que está agora se implantando uma nova religião no mundo. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela trabalha constantemente para poder agora implantar a nova ordem mundial, tá? Que é a unificação dos povos. Estão sendo inseridos na sociedade e estão cada vez mais na mídia, sendo aceitáveis como normais, né? Por quê? Porque é tudo em nome do amor. Você pode ver que é tudo em nome do amor. Não, amor, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que respeitar essas pessoas. Quer dizer, só que... Só que assim, é como se nós tivéssemos que aceitar, quer dizer, o comportamento delas, que na verdade é totalmente antibíblico, e você vê que isso daí tá uma... Você sabe que tá difícil. Tá difícil. É como se diz, né, o missionário Márcio Leandro, ele falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente viu aquele comentário que ele colocou, e sabemos que o amor, ele corrige, não é verdade? O amor corrige. E é por isso a razão desse programa das Boas Novas. O amor, ele corrige. E Jesus, quando foi abordado por Nicodemos de madrugada, né? Nicodemos era um religioso, era um homem culto, né? Nicodemos era um homem culto, era um homem que ensinava na sinagoga também, era um homem que dava apoio dentro da sinagoga, mas ele viu que Jesus era o caminho, mas ele perguntou a Jesus como é que ele faria para entrar no reino do céu. Imagine, um homem culto não sabia o caminho do céu, e Jesus mostrou o caminho a ele, que tinha que nascer de novo. Quer dizer que tem que ter uma transformação, as pessoas têm que ter uma transformação, porque o amor, ele corrige. Não é vem como está e permanecendo como está, não. Eu sei que, muitas vezes, a transformação ela é paulatina, às vezes, das pessoas. Tem pessoas que aceitam Jesus e ele se transforma logo, né? Mas existem pessoas que a transformação dele no evangelho é paulatinamente, devagar, aos poucos. Vai caindo, vai se levantando, vai caindo, vai se levantando, né? Até se acertar. Mas e tem pessoas que não aceitou Jesus, há uma transformação, né, automática. Aceitou Jesus hoje, ele muda totalmente, né, da água para o vinho. Então, o amor, o verdadeiro amor, ele corrige. Ele tira a pessoa do caminho que está errado e coloca. Por isso que diz, Deus é amor. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o que o pecador faz. Aleluia. É assim. Lutero, para os dias de sua época, a reforma era como uma seita. Não era bem aceita a reforma pela figura de Lutero. Então, com essa base bíblica aí, sobre esse versículo que a Eva trouxe em Tiago, ali fechava a audiência ali no dia. Fechava a audiência. Porque ele disse assim, ó, como é que eu vou voltar atrás se minha mente está cativa à palavra de Deus? Em outras palavras, né, diante de tantas religiões, diante de tantas seitas, o que se fica mais fixado como um prego batido
é as referências bíblicas. Tá aí, ó, as referências bíblicas são essas. São pregos fixados nas portas das religiões. Das religiões. Então, o que se tem que pregar nas portas das religiões são esses versículos bíblicos aí, que eu até atribuí como fosfato espiritual no osso, nos ossos. O profeta disse o quê? O profeta disse o quê? Que a palavra era cerrada nos ossos dele. É fosfato para os ossos. Então, gostei da base bíblica que ela trouxe, que aí somente as escrituras, né, Fernando? Somente as escrituras, só a fé, só a graça, só a Sola escritura, isso mesmo, é a base bíblica. E por isso que Lutero disse, como é que eu vou voltar atrás? Né? Com a mente dele presa, cativo à palavra. A palavra estava ali, né? Ele desenvolveu 95 teses no livro de Romanos. Tá entendendo? E aí você pega 95 teses, que são argumentos fortíssimos, com base bíblica, com comentários de Lutero, né? E fora os livros que ele escreveu. Ele escreveu livros. E aí você pega esse compêndio reformador, não tem religião que consiga sair desses argumentos, porque os argumentos são extraídos da Bíblia, são extraídos de versículos bíblicos. Como que as seitas vai contrapor ou vai tentar persuadir-nos de tal resposta bíblica? Não tem como contradizer. É Bíblia, é bíblico. São palavras de vida. Isso. E religião, a verdadeira religião consiste na palavra de Deus. Aí eu fiz uma pergunta, eu fiz várias perguntas, né? Quem foi o primeiro fundador da religião? Onde foi realizado a primeira religião? Né? Antediluviana, por exemplo, antediluviana, quem foi o primeiro fundador? Antes do dilúvio? Foi os descendentes de Caim. Os primeiros fundadores das religiões. Os descendentes de Caim. A poligamia! A primeira religião estipulada em sua descendência antedilúvio foi a poligamia. Verdade. É verdade, varão. A poligamia. Eu vou abrir um leque aqui para nós podermos trazer alguma pauta referente em abundância da superabundância com referência ao tema. Por exemplo, a mornidão, ela está presente nas religiões. É verdade. A mornidão é. Então, se for trazer um tópico aqui, podemos até trazer um tópico. A mornidão, ela é presente na religião. Mas isso é notório, meu filho. Isso está notório. Quando falamos de mornidão, falamos como é que se chama? De apostatar, como o missionário falou lá na live da missionária Eva Iris, né? Onde as pessoas estão apostatando da fé. É chamado de amornidão, né? Aí o próprio Jesus, né, ali lá no Apocalipse, já indo para o Apocalipse, não fugindo do assunto, ele fala sobre isso, da mornidão, que ele vomita quem é morno. Ele vomita quem é morno. O negócio de Jesus é o seguinte, ou tu és ou não és. Ou tu serve ou não serve. Ou adora ou não adora. Ou serve ou não serve. Esse é o negócio de Jesus. Esse negócio de Jesus é esse negócio que você tá hoje na igreja dando glória e amanhã tá só o sangue do cordeiro, né? Ah, meu Deus. Eu já começo já a dar lugar aqui, santo. Aleluia. Olha, eu vou ler um trecho dessa pauta, desse tema, desse tópico que eu abri aqui, desse leque. Eu vou ler aqui um trecho de um livro que eu gosto muito, sobre a verdadeira obra do Espírito. A verdadeira obra do Espírito. É um livro muito bom, né? Por Jonathan Edwards. Um filósofo americano, né? Uhum. Então, ele disse aqui, ó, a mornidão na religião é abominável e o zelo
é uma excelente graça, porém, acima de todas as outras virtudes cristãs, esse precisa ser estritamente vigiado e buscado, pois é com ele que a corrupção e particularmente o orgulho e a paixão humana são extremamente capazes de se misturar sem serem observados. Pastor João, então... Oi, eis-me aqui, envia-me a mim. Asas como de águia! Aí Jesus pega Pedro, Tiago e João. Jesus pega Pedro, Tiago e João. Asas como de águia! E leva eles até o monte. Isso. Quando chega lá no monte, Jesus se transfigura na presença deles. Pronto. Agora eu fiquei mais crente agora. Agora eu tô crente, pastor João. Agora eu fiquei crente. Agora eu tô crente. Pedro ficou tão perdido que ele esqueceu até de construir a tenda dele. Vamos provar, né? Olha só que tremendo esse louvor. Vou falar de uma igreja muito abençoada, uma tocha viva nas mãos do Senhor. O seu nobre dirigente, se você não sabe, é o sumo pastor. Não é a Assembleia de Deus da Missão, nem Igreja da Restauração. Não é o Brasil para Cristo, Madureira, nem a congregação. É uma igreja santa e poderosa que já está livre de denominações. É uma igreja santa e poderosa que já está livre das denominações. E o Senhor Jesus está no meio dela. Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão. É uma igreja pura e infalível que já está livre de decepções. É uma igreja pura e infalível que já está livre de decepções. Para ser membro dessa igreja, o crente precisa que nessa terra andar em comunhão. Nessa igreja todos amam e não há complexo de separação. Lá não há placa de igreja fulana com título discriminação. Não há lugar separado, nem para Pedro, Paulo, nem João. Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união. Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união. E o Senhor Jesus está no meio dela, nem as portas do inferno contra ela prevalecerão. É uma igreja pura e infalível que já está livre de decepções. É uma igreja pura e infalível que já está livre de decepções. Que igreja gloriosa que será formada pelos escolhidos lá em Sião. Conjuntos aperfeiçoados, sem diferença, sem separação. Lá não há placa de igreja fulana com título discriminação. Não há lugar separado, nem para Pedro, Paulo, nem João. É a igreja Assembleia dos Santos que já está livre de decepções. É a igreja Assembleia dos Santos com as leis de Cristo em seus corações. E o Senhor Jesus está no meio dela. Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão. É uma igreja santa e infalível que já está livre de decepções. É uma igreja santa e infalível que já está livre de decepções. Aleluia. Aí eu louvo aquele louvor assim. Eu quero com as armas celestiais travar a mais cruel batalha. Senhor, eu quero estar
está contigo. Me dá a unção do teu Espírito. Aleluia, glória. Só tu és, Aleluia. Senhor, poderoso em perdoar. Perdoa-me, pois tenho negligenciado com a tua lei. Teus mandamentos não tenho guardado, mas eu sei, Senhor, em nome do teu Filho amado, eu sou por ti bem amado. Toda a igreja louvando assim comigo. Eu quero com as armas celestiais. Oh, meu Deus, eu estou ouvindo a primeira vez isso. A mais cruel. Aleluia. Recebe asas como de águia, cristão! Asas como de águia, olha aí! Aleluia! Unção no teu Espírito. Oh, glória, Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Eita, glória, 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 glória. Eita, glória. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, Ramando que amasca, Ramando que sebe andacaios. Olha aí que o Senhor estendeu, Ramanassai. O Senhor estendeu sobre vós, Sarabanassebe anácia, esse manto de unção, Nakando que anácia, porque quero deixar eu registrado aqui, que no lugar da vossa vergonha, Ramanassai, tereis dupla honra, diz o Senhor, Ramando Kebianácia, porque ninguém se levanta, Ramanassai, e zomba da minha igreja, sei que eu, Ramanassai, manifeste a minha glória, para deixar escrito, Ramanassai, que sou eu, Senhor, Ramanassai, e faço e desfaço, Ramanassai. E deixo bem claro aqui, Ramandacaiassai, que Anassai não gostei, Ramanassai, digo assim, Ramanda que vou eu cobrar na Candarassai as afrontas que fizeram neste lugar. Na Candarassai, na Caia, porque o Senhor, Ranacai, é aquele que se vinga da Quebenarassai, dos meus ungidos, diz o Senhor, eu me levantarei e darei a recompensa. Assim diz o Senhor, e cai na caia sébia, com esta minha graça aí, ó. Recebe a unção, na caia sai, porque sou eu convosco neste lugar. Darei dupla honra. Olha, veja aí o que vai crescer. Veja aí que vai se expandir o teu ministério, Rabandassai. Não temas afronta, não temas, porque o Senhor dará reta justiça. Ranacaiassai. Nesse lugar, diz o Senhor, darei eu a reta justiça. Recebe o meu renovar aí. Ranacaiassai. Porque sou eu convosco, Remendequébia. Manifesta a minha glória aqui, ó. Ao vivo manifesta a minha presença. E não serei confundido. Não deixarei. Recebe aí a minha unção. Vaso escolhido és. Na minha presença. Eu falo, aleluia, apresento aqui, ó, Ranacaiassai, presente convosco. Eu deixo a minha paz e a minha graça. Recebe em nome de Jesus. Eita, glória. Recebe aí, Vanilson Fernando, aleluia. Recebe dupla honra, Ranacaiassai. Recebe aí em nome de Jesus, pastor João Carlos. Amém? Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Alabasta de que andará. Sou glória.
Eita, Jesus! Desceu na É carga forte, dele, é Glória forte, a Deus, glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Ele quis botar a pata dele, mas foi queimado pelo poder do sangue do Cordeiro. Mas sabe o que eu meu Deus, é forte, que, aleluia. aleluia. Sabe o que foi que Deus me mostrou? Que ele está quebrando, desfazendo panela. Foi feita uma panela. Foram na encruzilhada, mas só perderam tempo, porque Papai do Céu chegou primeiro. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Primeiro, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Guerreiras, Eita, guerreiras glória. do WhatsApp, vocês, guerreiras, vocês. Aleluia, te prepara, vice. Guerreiras do WhatsApp, te prepara, vice. Te prepara, porque grande vai ser o remanto e redegui, vai ser mesmo assim, entendes tu, alamantro, que me ouve agachai, suque que me ofate. Meu Deus. Deus, tá entendendo? Alemandaga. É contigo, sim. Aleluia. É forte aqui. Missionária Eva, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus tem visto tudo. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Quando tu menos esperar, vai chegar uma surpresa de Deus para ti. Quando tu menos esperar, que é tempo que tu espera. Há tempo que tu espera. Quando tu menos esperar, vai chegar. Aleluia. Depois uma rede social, tu agradece a Deus que Deus vai fazer. Vou encerrar aqui, Santo. Vamos encerrar. Meu Deus do céu, aleluia. Ô, pastor, vou falar uma coisa, evangelista, pastor. Que hoje o Senhor ele mandou eu me reservar, ficar em silêncio, ficar quieta, ficar mais quieta, né? Em silêncio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E então, às vezes a gente não entende. Mas é que nós entramos numa batalha espiritual muito grande aqui nessa live. Os irmãos viram os levantes aí que aconteceu, né? Foi. E, meu Deus do céu, olha como é que Deus faz. Né? A gente não sabe, irmão. A gente não sabe. A gente pensa que é uma coisa simples, mas o Senhor mandou ficar ligado. E, olha, há muito tempo, irmãos, que assim, que o Senhor não me usa assim, nesse mistério assim profético, né? Eu tenho esse dom, e assim, a gente, é Deus que usa, irmão. Na hora, de repente, ele toma a gente, ele toma, e é ele que fala, é ele que faz, irmão. Não é uma coisa assim tremenda. E você vê, mas hoje Deus mandou me reservar, eu fiquei quieta hoje, eu fiquei buscando, Deus me viu. Só estou testificando aqui, amém? E olha, o JR falou que levou um tombo, caiu no banheiro, bateu a cabeça, está lá de repouso. E agora, enquanto a gente estava orando, eu li aqui o chat aqui. Ele botou assim, pera aí, eu já volto. Ele ouviu um barulho no quintal dele, olha lá. Ouviu um barulho no quintal. Então, olha como é que as coisas, né, vão acontecendo. Então, não é em vão, né? Entrou várias pessoas aí conosco, então a gente sabe, Deus estendeu o culto aí para falar. Porque ele queria fazer esse mover aí, né? A gente não entende, mas Deus que sabe todas as coisas, amém? Porque por nós, eu já estou com a garganta seca, estou com fome, já estou com tudo aqui. Por nós, a gente não ficava aqui, eu já tinha encerrado a minha participação rápido. Mas Deus, ele faz essas coisas, né, irmão? Sabe por que você está aqui, minha filha? Sabe por quê? Porque tu não se controla, quem te controla é Jeová. Então, é isso aí. Quem controla, olha, é Deus quem está no controle da tua vida. Pastor João. Ai, Jair! Povo